Eu preciso te contar uma coisa que a maioria das mulheres descobre tarde demais. Existe um padrão psicológico que Jung identificou há mais de 80 anos e que a neurociência moderna confirmou. O ego masculino imaturo se alimenta da sua necessidade. Ele não quer você. Ele quer a sensação de ser escolhido por você. E quando você finalmente para de escolher, quando você se afasta, algo quebra dentro dele. Não é amor que ele sente nesse momento. É pânico. É a projeção dele se despedaçando. Ele se afasta ainda mais ou volta tentando recuperar o controle. Hoje você vai entender toda essa dinâmica e, mais importante, vai aprender a discernir entre um homem de verdade e um menino emocional que brinca com seu coração. Antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quer apoiar esse trabalho de verdade, considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que vão te ajudar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento e dignidade. Agora vem comigo. Vamos começar pelo que realmente está acontecendo quando você para de implorar. Não é algo simples. Não é só ele perdendo o interesse. É uma quebra estrutural no sistema psíquico que ele construiu ao redor de você. Jung nos ensinou que todo ego precisa de um espelho. O ego é, essencialmente, a máscara que usamos para o mundo, a identidade que construímos para nos sentirmos seguros. E o ego masculino imaturo, especificamente, se constrói em cima de um pilar perigoso, a validação externa. Ele não se sente valioso por quem ele é. Ele se sente valioso por quem o escolhe. E quando você era aquela que o escolhia, que o perseguia, que implorava por atenção, você estava, sem saber, alimentando a estrutura frágil do ego dele. Isso não é fraqueza sua. Isso é o sistema emocional que você desenvolveu para sobreviver. Muitas de nós aprendemos desde cedo que amor significa esforço, que precisamos provar nosso valor, que se não corrermos atrás, seremos abandonadas. E homens emocionalmente imaturos sentem isso. Eles sentem essa vulnerabilidade e inconscientemente se aproveitam dela. Não porque são maus, mas porque o ego deles está tão frágil, tão vazio, que precisa de alguém que o preencha. Você não é louca. Você não é dramática. Você é sensível. E sua sensibilidade não é um defeito. É um dom que revela a verdade sobre as pessoas ao seu redor. Agora, o que acontece quando você para? Quando você finalmente cansa? Quando olha no espelho e decide que não vai mais implorar por migalhas? Jung tinha um termo para isso: retirada da projeção. Durante todo o tempo em que você corria atrás, ele estava projetando em você uma imagem, não a sua imagem real, mas a imagem do que ele precisava que você fosse. Você era o espelho que refletia a grandiosidade dele. Você era a prova de que ele era desejável, importante, poderoso. Mas quando você se afasta, quando você remove o espelho, ele é forçado a olhar para si mesmo. E o que ele vê não é bonito. Ele vê a própria fragilidade, o próprio vazio, a própria incapacidade de amar de verdade. A neurociência confirma esse processo de uma forma ainda mais perturbadora. O cérebro dele, durante todo o tempo em que você o perseguia, estava recebendo descargas de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa, da conquista, da expectativa. Cada mensagem sua, cada tentativa de se aproximar, cada momento em que você demonstrava necessidade era um pico de dopamina para ele. Não porque ele te amava, mas porque ele estava vencendo. O circuito de recompensa dele estava condicionado à sua vulnerabilidade. E quando você para de oferecer isso, o cérebro dele entra em abstinência. Literalmente, como um viciado que perde a droga. A amígdala dele, o centro do medo no cérebro, dispara sinais de ameaça. Porque agora ele não tem mais controle. Agora você é imprevisível. E isso quebra toda a dinâmica que ele construiu.
O que muitas mulheres não entendem é que esse afastamento dele não é rejeição, é defesa, é o ego tentando se proteger do colapso. Porque se ele admitir que precisa de você de verdade, se ele baixar a guarda e se tornar vulnerável, ele terá que confrontar tudo que ele evitou a vida inteira. Seus medos, suas inseguranças, sua incapacidade de se conectar profundamente. E a maioria dos homens emocionalmente imaturos prefere se afastar a fazer esse trabalho. Prefere te culpar, te confundir, te fazer acreditar que você é complicada demais, profunda demais, intensa demais. Mas você não é nada disso. Você é completa. E ele não sabe lidar com uma mulher completa. Escreve aqui nos comentários, quantas vezes você já ouviu que é intensa demais? Coloca o número. Eu quero saber. Jung identificou outro fenômeno crucial nesse processo, a sombra masculina. A sombra é tudo aquilo que negamos em nós mesmos, tudo que reprimimos porque não conseguimos aceitar. E no caso do ego masculino imaturo, a sombra dele contém tudo que ele odeia admitir: dependência, vulnerabilidade, medo de abandono, sensação de inadequação. Quando você estava lá, disponível, ele podia manter a sombra escondida. Ele podia fingir que era forte, independente, no controle, mas quando você se afasta, a sombra dele vem à tona. E ele não aguenta. Ele projeta em você toda essa confusão interna. De repente, você é a vilã. Você é a que mudou. Você é a complicada. Mas, na verdade, você apenas parou de ser o receptáculo da sombra dele. Aqui está a verdade espiritual que ninguém te conta. Deus não te criou para ser a sombra de ninguém. Você não foi colocada aqui para carregar a insegurança masculina. Você foi criada à imagem e semelhança do Criador, com valor inerente, com dignidade que não depende de ser escolhida por homem algum. Você é filha do rei, e o rei não cria princesas para implorar por amor de mendigos emocionais. Ele te criou para ser honrada, protegida, valorizada por um homem que entende a responsabilidade espiritual de amar uma mulher de verdade. Mas vamos mais fundo. Por que alguns homens voltam depois que você se afasta, enquanto outros simplesmente desaparecem? A resposta está na estrutura psíquica dele. Jung nos ensinou sobre o conceito de ânimos e ânima, a contraparte interna do masculino e do feminino em cada um de nós. Toda mulher tem um ânimos, uma energia masculina interna que a ajuda a discernir, proteger-se, estabelecer limites. E todo homem tem uma ânima, uma energia feminina interna que o ajuda a sentir, conectar-se, amar. Quando um homem tem uma ânima saudável, ele consegue lidar com a profundidade emocional de uma mulher. Ele não foge da intimidade. Ele não tem medo da vulnerabilidade. Mas quando a ânima dele é reprimida, quando ele nega essa parte de si mesmo, ele projeta toda a confusão dele na mulher. E é por isso que ele se afasta quando você para de implorar. Porque você, ao se afastar, está ativando a ânima reprimida dele. Você está forçando ele a sentir, e ele não sabe como processar isso. A neurociência confirma. O sistema nervoso dele entra em modo de ameaça. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela regulação emocional e tomada de decisões conscientes, fica offline. A amígdala assume o controle, e a amígdala não raciocina. Ela reage, luta ou fuga. E no caso dele, fuga. Ele some, ele bloqueia, ele se afasta ainda mais, porque ficar significaria sentir, e sentir significaria crescer, e crescer significaria trabalho. E a maioria dos homens emocionalmente imaturos prefere a fuga ao trabalho interno. Você não é difícil de amar. Você exige maturidade, e isso assusta homens que ainda são meninos por dentro. Agora vamos falar sobre o tipo de homem que volta, porque nem todo retorno é sinal de mudança. Na verdade, a maioria não é.
Jung tinha um termo para isso também: repetição compulsiva. É quando o ego tenta recriar o mesmo padrão, porque é o único padrão que ele conhece. Quando ele volta depois que você se afastou, muitas vezes não é porque ele finalmente te valorizou. É porque ele perdeu o controle, e o ego dele não aguenta perder o controle. Então ele volta para recuperá-lo, ele testa seus limites, ele faz promessas vagas, ele age como se tivesse mudado. Mas os padrões neurais dele continuam os mesmos. O sistema de recompensa dele ainda está condicionado à dinâmica antiga. Ele conquista, você cede, ele se afasta, você persegue, ele volta. É um ciclo viciante, para você e para ele. A diferença é que agora você sabe, você entende o jogo, e entender o jogo te coloca em uma posição de poder espiritual, porque você pode escolher não jogar, você pode observar, discernir e decidir se esse homem está realmente fazendo o trabalho interno ou se está apenas tentando recuperar a posição de controle. E como você discerne? Jung nos dá a resposta. Observe a sombra dele. O que ele faz quando é confrontado? Como ele lida com suas próprias falhas? Ele assume responsabilidade ou te culpa? Ele busca crescimento ou fica na defensiva? Um homem de verdade enfrenta a própria sombra. Um menino emocional continua projetando ela em você. Escreve aqui nos comentários: eu mereço um homem que enfrenta a própria sombra. Isso é uma declaração de poder. É um lembrete para você mesma. Agora, vamos falar sobre o que acontece dentro de você durante esse processo. Porque não é só sobre ele. É sobre a transformação que está acontecendo em você. Quando você finalmente para de implorar, quando você se afasta, você está fazendo algo profundamente poderoso. Você está recuperando sua ânima interior. Em termos junguianos, você está integrando o masculino saudável dentro de você. Você está ativando a parte de você que protege, que discerne, que estabelece limites. E isso não te torna menos feminina. Pelo contrário, te torna completa. Uma mulher completa não precisa de um homem para se sentir inteira. Ela escolhe um homem que complemente sua completude, não que a preencha. A neurociência mostra que quando você estabelece limites saudáveis, quando você para de perseguir, seu sistema nervoso começa a se regular. A amígdala para de disparar sinais de ameaça constante. O córtex pré-frontal volta a funcionar plenamente. Você recupera sua capacidade de pensar claramente, de tomar decisões conscientes, de confiar na sua intuição. Porque sua intuição nunca mentiu para você. Aquele desconforto que você sentia quando ele te ignorava, era seu sistema nervoso te avisando: esse não é o homem para você. Aquela sensação de vazio quando ele voltava, mas nada mudava, era sua alma te alertando: isso não é amor de verdade. E aqui está a verdade espiritual mais profunda. Deus te deu essa intuição. Ele te deu discernimento. Ele plantou dentro de você um radar espiritual que detecta quando algo está fora de alinhamento. E quando você ignora esse radar, quando você força um relacionamento que Deus não está abençoando, você se coloca em um lugar de sofrimento desnecessário. Porque o plano dele para você não é carregar homem imaturo, é se preparar para ser encontrada por um homem de caráter, que te honra, que te protege, que entende o chamado espiritual de liderar uma família com sabedoria e amor verdadeiro. Mas e se ele realmente mudou? E se ele voltou porque finalmente entendeu seu valor? Aqui está o teste. Observe as ações, não as palavras. Jung dizia que a sombra se revela nas ações. Um homem que realmente cresceu não volta fazendo promessas grandiosas. Ele volta com humildade, ele reconhece onde errou, ele não te culpa pela confusão dele, ele assume responsabilidade. E mais importante, ele te dá tempo. Ele entende que confiança se reconstrói devagar. Ele não pressiona, ele não manipula.
Ele demonstra consistentemente que está disposto a fazer o trabalho interno, a confrontar a própria sombra, a se tornar o homem que você merece. A neurociência confirma: mudança real de padrão neural leva tempo. O cérebro dele precisa criar novos circuitos neurais. E isso não acontece em uma conversa, não acontece em uma semana. Acontece ao longo de meses de ações consistentes, de escolhas conscientes, de vulnerabilidade genuína. Se ele voltou e já está tentando te colocar na mesma dinâmica antiga, você sabe a resposta. O ego dele não mudou. Ele só ficou melhor em manipular. Vou te dizer uma coisa que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente essencial. A maioria dos homens que se afastam quando você para de implorar não eram para você desde o começo. Eles eram lições, eram espelhos. Eram a forma que Deus usou para te mostrar o que você não quer, para fortalecer seu discernimento, para te preparar para reconhecer o verdadeiro quando ele aparecer. E agradeça por isso. Agradeça porque cada homem que se afastou te poupou de anos de sofrimento com alguém que não estava pronto para honrar quem você realmente é. Escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Eu agradeço pelos que se afastaram, porque eles liberaram espaço para o certo chegar. Jung tinha um conceito chamado sincronicidade. A ideia de que nada acontece por acaso, que existe uma inteligência organizadora por trás dos eventos da nossa vida. E eu acredito espiritualmente que essa inteligência é Deus. Ele está te guiando, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Aquele homem que se afastou quando você parou de implorar, não era resistência do universo, era proteção divina. Deus te protegendo de desperdiçar sua vida com alguém que não tem capacidade de te amar do jeito que você merece. Ele está te preparando, te fortalecendo, te ensinando a reconhecer seu próprio valor para que quando o homem certo aparecer, você não aceite menos. Vamos falar agora sobre a dinâmica mais perigosa de todas. Quando ele volta, não porque mudou, mas porque o ego dele não aguenta te ver bem. Isso é importante. Tem homens que só voltam quando percebem que você está seguindo em frente. Quando você está radiante, confiante, focada em si mesma. E eles voltam não para te amar, mas para te desestabilizar, para quebrar seu progresso, para te colocar de volta no lugar onde você os validava. Jung chamava isso de sabotagem inconsciente do ego. O ego dele não aguenta ver você inteira sem ele, porque isso confirma o maior medo dele, que o problema sempre foi ele, não você. A neurociência chama isso de resposta de ameaça ao status. O cérebro masculino, especialmente quando imaturo, interpreta sua independência como ameaça. Você não precisar mais dele é lido pelo sistema nervoso dele como rejeição. E a resposta automática é tentar recuperar o controle. Ele volta com conversa mole, com nostalgia, com promessas. Mas observe, ele não voltou quando você estava vulnerável. Ele voltou quando você estava forte. Isso te diz tudo. Ele não quer você. Ele quer a sensação de poder que você lhe dava. E você, mulher sábia, precisa discernir isso. Aqui está a verdade. Um homem de verdade não espera você desmoronar para perceber seu valor. Ele vê seu valor antes, durante e depois. Ele te honra na fragilidade e na força. Ele não joga jogos emocionais. Ele não desaparece quando você estabelece limites. Ele respeita seus limites porque ele tem os dele. Ele é completo e busca outra pessoa completa para construir algo sólido, não para preencher vazio. Agora vamos conectar tudo isso com a dimensão espiritual mais profunda. A Bíblia fala sobre mulheres de valor. Provérbios 31 descreve uma mulher virtuosa e sabe qual a primeira característica dela? Ela é confiável. Não no sentido de ser controlável, mas no sentido de que ela conhece seu próprio valor, tem discernimento, não se vende por migalhas. Ela é forte e digna. Ela não persegue homens. Ela se prepara internamente para ser encontrada pelo homem certo. E quando o homem certo aparece, ele reconhece o tesouro que ela é.
Ele não a testa, ele não a desvaloriza, ele a honra desde o primeiro momento. E essa é a diferença fundamental. Homens imaturos testam, homens de caráter honram, homens imaturos brincam, homens de verdade constroem. Homens imaturos fogem quando você para de implorar. Homens de verdade ficam porque reconhecem que encontraram algo raro. Uma mulher que se conhece, que se valoriza, que não está disposta a se diminuir para caber na insegurança dele. E você, mulher, é essa mulher. Mesmo que ainda não sinta isso completamente, você é. Escreve aqui nos comentários: eu sou uma mulher de valor. Isso não é arrogância, é verdade espiritual. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido: o luto que você sente quando ele se afasta. Porque mesmo sabendo tudo isso, mesmo entendendo a dinâmica psicológica, o coração dói e está tudo bem. Esse luto não é fraqueza, é o processo natural de desapego de uma ilusão. Você não está chorando pela pessoa real que ele era. Você está chorando pela pessoa que você imaginou que ele poderia ser, pela projeção que você colocou nele. E Jung nos ensina que retirar nossas projeções é um dos processos mais dolorosos, mas também mais libertadores da vida. A neurociência confirma. O cérebro processa a perda de relacionamento da mesma forma que processa a dor física. A mesma região cerebral é ativada. Por isso dói tanto. Por isso parece insuportável às vezes. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa dor é temporária. Ela vai passar. E quando passar, você vai emergir mais forte, mais sábia, mais conectada com quem você realmente é. Você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer porque ele se afastou. Agradecer porque você não desperdiçou mais anos da sua vida com alguém que não estava pronto. E enquanto você passa por esse luto, seja gentil com você mesma. Não se culpe por ter amado. Não se culpe por ter tentado. Não se culpe por ter implorado. Você fez o que sabia fazer com o conhecimento emocional que tinha na época. Mas agora você sabe mais. Agora você entende os padrões. Agora você tem ferramentas psicológicas e espirituais para discernir. Isso te coloca em uma posição completamente diferente daqui para frente. Jung dizia que o objetivo da vida é a individuação, tornar-se quem realmente somos, integrar todas as partes de nós mesmos. E esse processo de parar de implorar, de se afastar, de estabelecer limites, é parte da sua individuação. Você está se tornando inteira. Você está recuperando partes de você que foram perdidas na dinâmica tóxica. Você está lembrando quem você era antes de conhecer ele. E mais importante, você está descobrindo quem você pode se tornar sem a distração de um relacionamento que te diminuía. A dimensão espiritual disso é profunda. Deus tem um plano para você que é muito maior do que qualquer relacionamento. Ele está te moldando, te refinando, te preparando para um propósito que você ainda nem vislumbrou completamente. E às vezes, ele precisa remover pessoas da sua vida para que você tenha espaço, tempo e energia para se tornar quem ele te chamou para ser. Aquele homem que se afastou pode ter sido a forma de Deus te redirecionar, te proteger, te libertar para algo infinitamente melhor. Vamos falar agora sobre o que fazer a partir daqui, porque entender a psicologia é uma coisa, aplicar esse entendimento é outra. Primeiro, não entre em contato. Isso não é joguinho. Isso não é fingir indiferença. Isso é respeito próprio. Quando você para de implorar e ele se afasta, o movimento dele te deu a resposta que você precisava. Ele não estava pronto. Ele não era o certo. E você correndo atrás agora só vai reforçar o padrão antigo. Deixe-o ir, não como punição, mas como libertação, para ele e para você. Segundo, foque em você. E isso não é clichê, é estratégia espiritual e psicológica.
Jung dizia que quando retiramos nossas projeções dos outros e voltamos a energia para nós mesmos, nós crescemos exponencialmente. Toda aquela energia que você gastava tentando decifrar ele, tentando agradá-lo, tentando provar seu valor, agora pode ser direcionada para o seu desenvolvimento, para seus sonhos, para sua conexão com Deus, para sua cura, para se tornar a mulher que você quer ser, independente de relacionamento. Terceiro, observe os padrões. Se você tem o hábito de se atrair por homens emocionalmente indisponíveis, esse é um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção. Jung chamava isso de complexo, um padrão inconsciente que se repete. E a boa notícia é que uma vez que você torna consciente, você pode mudar, você pode ressignificar, você pode escolher diferente. Mas primeiro você precisa ver o padrão com honestidade, sem julgamento, apenas com curiosidade. Por que eu me atraio por homens que me fazem perseguir? O que em mim acredita que amor precisa ser conquistado, provado, implorado? E aqui entra a dimensão espiritual mais transformadora de todas. Muitas vezes nós buscamos em homens o que só Deus pode nos dar. Validação incondicional, amor que não falha, presença que não abandona. E quando colocamos um homem no lugar de Deus, nós criamos sofrimento para nós mesmas, porque homem nenhum, por melhor que seja, pode ser Deus para você. Só Deus pode ser Deus. E quando você entende isso, quando você volta a sua busca por validação para o Criador, tudo muda. Você não precisa mais implorar por amor humano, porque você está saciada pelo amor divino. E a partir desse lugar de completude, você pode escolher um relacionamento saudável, não um relacionamento para preencher vazio. Escreve aqui nos comentários: minha completude vem de Deus. Essa é a chave de tudo. Agora, o que acontece quando você realmente internaliza tudo isso? Quando você realmente para de implorar, não como tática, mas como transformação interna. Você se torna magnética de uma forma completamente diferente. Não porque você está jogando duro para conseguir, mas porque você, genuinamente, não está disponível para dinâmicas imaturas. Você irradia dignidade, e dignidade atrai homens de caráter. Homens que não querem jogos. Homens que estão prontos para honrar, proteger, construir algo real. A neurociência mostra que quando você está em paz consigo mesma, quando você não está operando de um lugar de carência, seu sistema nervoso muda. Você envia sinais não verbais completamente diferentes. Você se move diferente, fala diferente, escolhe diferente. E homens saudáveis percebem isso. Eles sentem que você não é uma mulher que eles podem manipular. E os imaturos, eles se afastam sozinhos, porque sabem inconscientemente que não conseguem te controlar. E é exatamente isso que você quer. Você quer que os errados se afastem, para que o certo tenha espaço para entrar. Vou te contar algo que mudou minha perspectiva completamente. Jung disse uma vez que não encontramos pessoas por acaso. Nós atraímos, no nível da alma, exatamente o que precisamos para crescer. Aquele homem que te fez implorar, que brincou com seus sentimentos, que se afastou quando você finalmente parou de perseguir, ele foi o professor. A lição dolorosa que você precisava para despertar, para fortalecer, para aprender a discernir. E agora que você aprendeu, você não precisa repetir a lição. Você está pronta para o próximo nível, um nível onde amor não dói, onde respeito é natural, onde você é honrada, não tolerada. E se ele nunca voltar, celebre. Porque isso significa que Deus está te protegendo de desperdiçar mais da sua vida preciosa com alguém que não merece você. Celebre, porque você está livre, livre para curar, para crescer, para se preparar para algo infinitamente melhor, livre para se tornar a mulher que Deus te chamou para ser, sem a distração de um relacionamento que te diminuía. Mas e se ele voltar de verdade transformado? Você vai saber, não pelas palavras dele,
mas pelas ações consistentes, pela humildade genuína, pela disposição de fazer o trabalho interno, de ir para a terapia, de confrontar os próprios demônios, de crescer. E mesmo assim, você não precisa voltar. Você pode reconhecer o crescimento dele e ainda assim escolher seguir em frente. Porque perdão não significa reconciliação, significa liberdade. Liberdade do ressentimento, da mágoa, da amargura. Mas você não é obrigada a dar mais chances. Você pode perdoar, escolher um caminho diferente para você. A verdade espiritual mais profunda é esta: você não foi criada para consertar homens. Você foi criada para ser amada por um homem que já fez o trabalho dele. Um homem que entende que liderar uma família é uma responsabilidade espiritual, não um direito. Um homem que te vê como presente de Deus, não como troféu do ego dele. Um homem que te honra na força e na vulnerabilidade, que te protege sem te controlar, que te ama sem te diminuir. Esse homem existe, mas ele não vai aparecer enquanto você estiver ocupada correndo atrás de quem não te merece. Então, o que você faz agora? Você se levanta, você limpa as lágrimas, você olha no espelho e lembra quem você é. Filha do rei, mulher de valor, criada com propósito, digna de amor verdadeiro. E você escolhe, conscientemente, não mais implorar, não como jogo, mas como dignidade. Você escolhe se afastar de quem não te escolhe claramente. E você abre espaço na sua vida para Deus trabalhar, para te curar, para te preparar, para trazer o certo no tempo certo. E enquanto você espera, você não fica parada, você cresce, você se desenvolve, você constrói sua vida, você se conecta com Deus, você trabalha sua sombra, seus padrões, seus traumas. Você se torna a melhor versão de si mesma, não para atrair homem, mas porque você merece viver plenamente, independente de ter ou não ter alguém ao seu lado. E quando você vive assim, algo mágico acontece. Você para de precisar de validação externa. Você para de implorar. E você se torna exatamente quem Deus te chamou para ser. Esse é o convite que eu te faço hoje. Para parar de implorar. Não como estratégia, mas como escolha espiritual. Como reconhecimento do seu valor. Como alinhamento com quem Deus diz que você é. E quando você faz essa escolha, tudo muda. Os homens errados se afastam. Os certos se aproximam. E você finalmente entende. Você nunca precisou implorar. Você só precisava lembrar quem você sempre foi. Valiosa, digna, completa, amada, filha do rei. Se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu que foi feito para você, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você quer realmente aprofundar esse trabalho de autoconhecimento e dignidade, considera se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que vão te transformar de dentro para fora. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir isso, que precisa lembrar que ela não precisa implorar por amor, que ela é digna de ser escolhida, honrada, amada de verdade. E escreve aqui nos comentários: eu sou digna, porque você é, sempre foi e sempre será.